No De Casa em Casa desta semana, nós vamos meditar sobre a justiça de Deus. Semana passada, nós meditamos sobre a misericórdia. E é interessante que misericórdia e justiça, aos olhos humanos, parecem ser coisas diferentes, opostas entre si. Quando uma pessoa ela comete um crime e ela é condenada, nós dizemos que foi feita justiça. E, por outro lado, quando uma pessoa é liberada de qualquer dívida e culpa, nós dizemos que ali se manifestou misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Só que Deus ele é totalmente justo e ele é totalmente misericordioso. E nós vemos essa expressão no seu ápice na cruz. Ali nós vemos que Deus puniu Jesus por causa da sua justiça, pois ele assumiu os nossos pecados e Deus puniu o pecado em Jesus. O salário do pecado é a morte, então ali foi punido o pecado com a morte de Cristo. Isaías 53, 5-6 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, se por um lado Jesus assumiu ali a nossa culpa e os nossos pecados foram punidos nele, por outro lado, ali se manifestou a misericórdia em nosso favor, pois todos nós que estamos em Cristo agora recebemos o perdão, a misericórdia e somos completamente cobertos de toda a culpa, de toda a condenação. E por isso nós temos acesso à presença de Deus. Colossenses 1:22 diz que Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Assim o Pai nos vê constantemente e por isso temos total acesso à sua presença. É maravilhoso saber que diante do Pai nos céus está sempre o sangue de Jesus. É por isso que ele olha para os seus filhos na terra e ele sempre vê com esse, vamos dizer assim, filtro, o filtro do sangue de Jesus. Vamos dar uma lida em Romanos capítulo 3, versículos 24-26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é tão tremendo, que o Senhor é nosso justificador, que nos transformou em justificados. Nós somos justos. Algo importante a ser considerado aqui é que no começo da nossa reflexão eu falei sobre justiça e misericórdia aos olhos humanos serem opostos. Pois bem, nós precisamos realmente separar e fazer essa distinção entre agora a justiça de Deus e a justiça do homem, a misericórdia de Deus e a misericórdia do homem. São diferentes. A misericórdia do homem, muitas vezes, ela releva aquilo que não agrada a Deus. Da mesma forma, a justiça do homem, às vezes, condena de forma que Deus não condena. Ela reprova, ela rejeita, ela acusa e ela não serve para o reino dos céus. Nós, o povo de Deus, nós não andamos na nossa justiça e na nossa misericórdia. Pelo contrário, nós andamos na justiça de Deus, na misericórdia de Deus. Lembramos de vários ensinos de Jesus, por exemplo, eu lembrei agora do credor incompassivo, aquele homem que devia milhões, mas que não pôde perdoar uma dívida de R$100 de um amigo, de um companheiro. Essa é a justiça própria. Mesmo quando ela recebe a própria misericórdia de Deus, ela aplica uma justiça que condena. Deus não nos chama para fazer isso, Deus nos chama para ser misericordiosos segundo o seu coração. E ao mesmo tempo, nós devemos nunca, jamais ignorar aquilo que é importante para Deus, importante para o seu coração. E a sua palavra diz o que é importante para Ele. Sua palavra diz aquilo que lhe agrada, aquilo que é importante para si. E isso nos ajuda a guardar o nosso coração. Por isso Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É muito importante isso ficar claro, para que nós não sejamos confundidos com uma misericórdia, vamos dizer assim, humanista, que coloca o homem acima da vontade de Deus. A vontade de Deus está acima da vontade do homem. Para continuar, vamos ler Romanos
capítulo 5, versículos 17 a 21. Diz que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, os que nascemos de novo, os que fomos lavados com o sangue de Jesus, os que fomos batizados em Cristo, vivemos constantemente sob um grande milagre, que nós somos justos aos olhos de Deus, que nós somos justificados diante do Senhor, que nós somos perdoados por sua graça e misericórdia. Que essa semana seja uma semana rica na revelação da justiça de Deus e na justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas não somente essa semana, que nós andemos nessa verdade tremenda e que levemos essa boa notícia àqueles que ainda não ouviram, que Jesus já pagou pelos pecados deles, assim como pagou pelos nossos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Uma ótima semana.